Reformas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Além da reforma da Previdência, que será promulgada no dia 12 de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso entregar 3 projetos de reforma elaborados pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, nas áreas fiscal e do Pacto Federativo, sobre a divisão de recursos entre União, Estados e municípios. As 3 PECs fazem parte de um pacote maior de mudanças para tentar estimular a economia e são a prioridade do governo após a aprovação da reforma da Previdência. Um dos objetivos é pôr em prática o princípio do mais Brasil, menos Brasília. Ou seja, descentralizar o dinheiro que fica com a União, aumentando a autonomia dos estados e municípios, uma das bandeiras de campanha do Bolsonaro durante as eleições. Algumas das medidas do Pacto Federativo são medidas criadas para aumentar a autonomia dos estados e municípios, assim como destinar mais recursos a eles. Cria um Conselho Fiscal da República que se reunirá a cada 3 meses para avaliar a situação financeira dos estados. Será formado por representantes do governo federal, os presidentes da República, Câmara, Senado, STF e TCU. Descentraliza recursos do pré-sal. Benefícios tributários serão reavaliados a cada 4 anos. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. Ficam proibidas operações de crédito entre entes da federação diretamente por meio do fundo autarquia, fundação ou estatal. União não será mais fiadora de empréstimos dos estados e municípios nem poderá socorrer os que estão em dificuldades financeiras a partir de 2026. Estados e municípios passam a receber toda a arrecadação do salário educação e a definir o uso dos recursos. Valores mínimos que estados e municípios têm que gastar com saúde e educação serão somados. O gestor pode administrar esses limites e compensar o gasto de uma área com a outra. Municípios que têm menos de 5 mil habitantes e baixa arrecadação serão incorporados por vizinhos. Criação de novos municípios também será restrita. No que diz respeito à emergência fiscal, o pacote também cria restrições temporárias quando a União, estados ou municípios entrarem em estado de emergência fiscal, ou seja, grave crise das contas públicas. A União entra em emergência quando o Congresso autoriza o desenquadramento da regra de ouro. No caso dos estados, é quando as despesas ultrapassam 95% da receita. Quando isso acontece, são disparados mecanismos automáticos para ajuste, como, por exemplo, União, estados e municípios não podem promover funcionários, exceto serviço exterior, judiciário, membros do Ministério Público, policiais e militares. Além disso, ficam impedidos de dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreiras, fazer concurso ou criar verbas indenizatórias. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários e permite redução de até 25% da jornada de trabalho e salário dos servidores. Na revisão dos fundos, o governo ainda pretende revisar os fundos públicos. Dinheiro parado em fundos públicos poderá ser usado para pagar dívida pública. Novos recursos serão aplicados prioritariamente nos programas de erradicação da pobreza e de reconstrução nacional. A maior parte dos fundos será extinto no ano seguinte à aprovação da PEC. O que ainda deve ser anunciado? O governo ainda deve apresentar nos próximos dias outras medidas para tentar estimular a economia e reduzir gastos, como, por exemplo, reforma administrativa, servidores públicos, revisão de carreiras, regras de ingresso, promoção e salários no serviço público. Novos servidores terão que passar por um período de 3 anos de experiência como trainee. Efetivação depende do desempenho e do número de vagas. Restringe a estabilidade de novos servidores para apenas algumas carreiras, não todas, e cria modalidade de servidores temporários. O pacote de estímulo ao emprego. Medidas para estimular contratações, desoneração da folha de pagamentos, redução da FGTS para empresas que contratarem jovens ou profissionais desempregados há mais de 2 anos. O projeto de lei de privatizações para acelerar venda de estatais. A ideia é seguir aval antecipado do Congresso para vender empresas de uma lista que estará no projeto. Etapa de precificação para definir o valor da empresa também deve ter ajustes. Primeira fase da reforma tributária. Cria o IVA dual, unificação de impostos. O IVA será adotado nacionalmente, mas estados têm autonomia para adotá-lo e gerenciá-lo. Planos ainda passarão pelo Congresso. As 3 PECs apresentadas ainda serão analisadas pelo Senado e, se aprovadas, seguirão para a Câmara dos Deputados.
Bolsonaro disse esperar que o pacote seja uma realidade em meados do ano que vem. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.